Quando ele fala sobre espelho, eu já expliquei. Espelho era um metal que era polido e a pessoa olhava para aquele metal bem polido, conseguia enxergar mais ou menos o seu rosto, conseguia ver mais ou menos a situação que ele se encontrava, se havia sujeira no seu rosto, se havia alguma mancha, ele conseguia enxergar. Talvez como quando a pessoa olha na água e consegue ver como naquele espelho da água, enxergar alguma coisa. E era assim que as pessoas olhavam, se enxergavam como espelho que o texto diz. Não os nossos espelhos, porque os nossos espelhos eles são muito bons. E a gente nem gosta de olhar muito porque é muito perfeito, né? A gente já vê todos os defeitos, todos os problemas, porque esse espelho que a gente tem é muito bom. Esse espelho do texto aqui é exatamente os espelhos de antigamente, metais polidos, não muito bons. E é isso que ele está dizendo assim, a nossa visão em relação à realidade, ela não é muito boa. A nossa visão em relação às coisas como Deus vê, ela não é uma visão bem perfeita. Eu lembro assim que um pastor coreano, quando ele estava lá no Congresso de Pinheiros, ele foi lá e colocou o seu rosto na parede e ele disse assim: nós vemos essa parede como quando eu coloco o rosto ali. A gente só enxerga algumas coisas. Deus, ele olha mais de longe, ele enxerga toda a parede. Então, a visão de Deus sempre é melhor do que a nossa visão. Esse livro, ele fala a respeito da inteligência humilhada, porque é como se desse foco à nossa inteligência. A nossa inteligência, ela fica desfocada em relação à realidade. A gente não enxerga realmente a realidade. Mas o amor de Deus, ele vai colocar o foco real. E com o amor de Deus você vai enxergar as coisas nitidamente, você enxerga o podre da tua alma, e aí você tem como dar o passo da cura da sua alma. Então ali em 1 Coríntios capítulo 8, ele diz assim: só o saber, ele ensoberbece, mas o amor de Deus, ele edifica. Então, não adianta apenas conhecimento. O conhecimento, ele é ilusório. Há algumas religiões, algumas seitas, algumas filosofias que dizem: eu saí das trevas e agora eu estou entrando na luz. E aí o conhecimento é a luz, o compasso, o transferidor, a ciência é a luz. Ou a mecânica, aí tem alguns símbolos como engrenagens. E essas engrenagens, elas simbolizam o desenvolvimento humano, a ciência, como sendo a solução de todos os problemas que nós temos, mais a questão do dinheiro. Mas o que aconteceu? A humanidade ficou rica, mas ela fez a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a gente está sempre à beira de um colapso ainda maior. Ninguém vive tranquilo que vai estar em paz e realmente em segurança, porque a ciência não trouxe essa paz, não trouxe e não vai trazer. E a palavra de Deus diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Em João 8:32 diz: conhecereis e a verdade vos libertará. Só que é assim, né? O presidente Bolsonaro usou muito esse versículo, mas ele não citava o verso 36. E o verso 36 diz o quê? Se pois o Filho vos
libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se você pegar só o verso 32 e você conhecer a verdade te liberta, mas essa verdade ela pode ser a verdade da ciência, a verdade do saber, a verdade da biologia, a verdade da psicologia. Mas o verso 36 ele especifica, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, você realmente vai ser livre. Então a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor, a verdadeira sabedoria é Jesus, é o amor de Deus. Então, aí muda tudo, e é nesse sentido que eu quero meditar com os irmãos. Esse pastor Jonas Madureira, ele cita o exemplo lá do tolo e as sombras da caverna. Alguém já ouviu? Pode levantar a mão. Quem já ouviu esse mito da sombra das cavernas? Levanta a mão. Ainda pouca gente. Lá no congresso vocês não ouviram? Então levanta a mão os que ouviram no congresso. Aí aumentou o número já dos que já ouviram, não é assim? A ideia, e eu tentei mostrar assim, colocando nós no meio da história. Então, lá atrás seria a boca da caverna, e uma boca enorme. Aí está o povo aqui como vocês, mas em vez de estarem nesses bancos confortáveis, todos estavam sentadinhos no chão, acorrentados, e eles não poderiam olhar para trás. A boca era enorme, a luz vinha do sol e batia nessa parede da caverna. E aí nesse mito lá dos gregos, Platão, Sócrates, eles contam essa ilustração para falar quanto que a gente é tolo, né? Então na igreja também é bem legal, porque a gente pode falar que todos nós somos tolos e a gente fica bem felizinho, não é assim? Vamos continuar a história. Todos se coloquem assim na situação da ilustração. Você está sentadinho no chão, acorrentado, você não pode virar o rosto para trás. Desde o teu nascimento você está aí, nessa caverna. E assim no fundo da caverna, na boca da caverna, atrás de vocês tem um muro. E as pessoas passam por trás desse muro com estátuas nas suas mãos, estátuas de animais, de homens, vários tipos de estátuas. E a luz do sol, quando bate naquelas estátuas, reflete a luz aqui nessa parede da caverna. Então, desde criança, essas pessoas só viram a respeito dessas sombras passando, sombras de animais, de cachorros, de todo tipo de animal, mas tudo era estátua. Eles não sabiam que era estátua, eles não sabiam que tinha gente lá, eles não sabiam que tinha um muro, eles não sabiam a respeito do sol, eles só viram a luz. E viram as sombras, e eles pensavam que as sombras eram reais. Era o objeto em si. E assim eles viveram o tempo todo, anos e anos da sua vida, com essa única realidade, né? E aí, conta ao mito que um deles conseguiu escapar das cadeias, das correntes que prendiam. Aí ele levanta, anda pelo corredor, aí enxerga que tem um muro lá atrás. Ele passa o muro, ele enxerga as estátuas, ele enxerga as pessoas, ele enxerga também a boca da caverna, e ele enxerga o sol, ele vê que é maravilhoso. No princípio, quando ele começa a ver a luz do sol, o que acontece com a sua vista? Ele cega, ele não consegue enxergar direito, porque ele está acostumado com as trevas, e a luz machuca a sua vista.
Isso lá no tempo de Platão, gente, uns 500 anos antes de Cristo, eles já tinham essa ilustraçãozinha. Eu já falei sobre ela em outros textos da Bíblia, como João 3 fala um pouquinho como a luz machuca a vista das pessoas. Outra coisa que acontece, a pessoa que desde pequeno está ali sentado no chão e acorrentado, ele não consegue ficar de pé normalmente. Então, ao caminhar para fora, ele sente muita dor, porque agora ele tem que ficar reto para poder caminhar. Ele não tem estrutura óssea para esses movimentos, então a dor para ele é intensa, porque ele não está habituado a caminhar. Aí ele começa a enxergar nuvens, ele começa a enxergar árvores, ele começa a enxergar riachos, cachoeiras, ele começa a enxergar animais de todos os tipos, animais reais, não mais estátuas. Ele começa a ver o mar, ele começa a ver ondas, ele começa a ver penhascos. Ele também começa a ver chacos, ele começa a ver também tantas coisas maravilhosas, e que ele não vinha. Agora ele quer voltar para esse lugar onde estão os seus companheiros, e ele começa a contar que lá fora é muito melhor. Mas os seus companheiros não acreditam, porque eles nunca viram isso. E eles acham que ele está loqueando, e começam a zombar dele, fazer piada dele, que ele está louco. E não adianta ele insistir, porque eles não vão dar o braço a torcer. Eles aprenderam assim desde criança, nasceram assim, viveram assim e vão morrer assim. Então a ideia dessa ilustração é para mostrar quanto a gente pode realmente ser esse tolo, que acreditou numa verdade desde criança, e essa verdade ela não é real. Ela é uma verdade ilusória. Eu vou aproveitar que a Joana não está aqui, vou falar mal dela. Aí a gente come bolo, pipoca, essas coisas, e ela faz bolo, faz pipoca, aí fica os farelinhos na mão, ela faz assim, na forma onde está o bolo, todos os pedaços de bolo, ela faz assim. Isso, mas que estranho, e ela é toda cuidadosa, mas ela faz isso, ou pelo menos fazia, né? Porque casou com um cara chato, começa a pegar no pé, tá. Eu achei estranho, porque ela olha a data de validade, ela faz isso, faz aquilo, até o sal, se passou a data de validade, ela não usa. Então, é bem cuidadosa. Mas o que aconteceu? Um dia eu vi a mãe dela fazendo a mesma coisa, e aí eu atinei. Mas isso é coisa de família. Você nasceu vendo isso, você viveu vendo isso, sendo adolescente, sendo jovem, e você entende que aquilo é uma verdade. Se você aprendeu que uma mentirinha com boa intenção não é mentira, você é capaz de brigar com alguém para dizer que aquela mentira, ela é boa, e que aquela mentira não é filhote do diabo, porque a gente aprendeu desde criança. Vocês podem lembrar quantas coisas que vocês mesmos tinham por hábito de fazer antes de conhecer a Jesus, e que vocês achavam que era certo, porque a gente estava cego em nossos delitos e pecados, né? A gente nasceu em pecado, e em pecado nós fomos gerados pela nossa mãe. Então, num certo sentido, os gregos, o Platão,
combina com os cristãos, que a gente nasce em pecado e todos nós somos tolos e precisamos ser libertos da nossa tolice. Sabe qual é a diferença? É que Platão, ele entende assim, que se você ouvir um sermão, se você ouvir uma filosofia, se você ouvir um conselho, se você der uma boa varada no teu filho, ele vai deixar de ser tolo, como a Bíblia diz. Usa a vara no teu filho e ele deixa de ser tolo. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta a estutícia do coração. E Platão, ele estava ensinando isso. Está na Bíblia. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é um pouco diferente disso. O que liberta é o amor de Deus, que pode ser expresso pela vara. É o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, em nosso favor, em nosso lugar, que pode ser expresso pela vara da disciplina, mas que pode ser também expresso pelo cantinho do pensamento. Não vai poder mais por uma semana jogar o tal do joguinho no computador por disciplina, mas se é feito pelo precioso sangue de Jesus, a libertação real. Sem o sangue de Jesus, a libertação, ela é só na mente. É só pelo conhecimento, mas não muda o coração, não muda a alma da pessoa. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. O perigo que nós, dentro da igreja, a gente pode se tornar apenas legalista. Paulo, ele diz assim, que os pastores judeus, eles tinham zelo por Deus, mas não tinham amor. E Jesus mostra em várias parábolas esse zelo, e é a falta do amor de Deus. Que a mão deles estava ressequida, porque não conseguia amar, mas conseguia ser zeloso, duro, severo. Conseguia fazer decorar versículos, guardar textos, mas não brotar o amor de Deus de dentro, porque Jesus diz assim: mulher samaritana, eu posso fazer de você uma fonte que jorra para a vida eterna, né? Então isso vai fazer a diferença. Eu quero contar só mais algumas ilustrações sobre isso, e daí vou indo para o final. Uma que foi contada lá no congresso é de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era um jovem devasso que se converteu ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, a sua teologia, ela é baseada em confissões dos seus pecados. É uma experiência pessoal que ele tem com um relacionamento com Deus. Não é apenas sistema teológico. Sabe, que é muito bom a gente estudar a teologia sistemática, porque a nossa mente, ela consegue trabalhar assim as divisões, a gente consegue entender melhor, mas isso aí é raciocínio, é lógica, e ela pode se tornar apenas uma teologia filosófica, e não uma experiência de vida. E no caso de Santo Agostinho, ele tenta produzir a teologia dele de uma forma que seja praticada por nós. Então ele vai escrevendo o livro dele das suas confissões, e uma das suas confissões, ele conta que quando ele era jovenzinho, ele e a sua turminha resolveram roubar as peras do vizinho. E ele conta que na terra dele, do pai dele, tinha pera. Ele não precisava roubar.
Agora ele está contando assim, é pelo gosto de roubar. É pela vontade de roubar. Por ser proibido é que nós fomos fazer. Daí ele, não sei se vocês já tiraram peras de pereira, mas se você chacoalhar, cai tudo. Você deixa a pereira sem nenhuma pera, é só chacoalhar, aquilo vai caindo, bate na cabeça, pera grande, é uma festa. Isso eu já colhi bastante pera, eu sei como é que funciona a coisa. E assim eles roubaram as peras, tiraram todas as peras, mas não foram comer as peras. E ele diz assim, nem eram bonitas as peras, nem eram saborosas as peras para comer. A gente levou e tratou os porcos com as peras. Por quê? O nosso interesse não era pelas peras em si, o nosso interesse era por roubar, por ser uma coisa escondida, né? É como alguns irmãos aqui que tem uma história parecida, assim, que roubou melancia do vizinho, e daí serviu as melancias para o vizinho, fez a maior festa, como se fosse sua melancia, né? E estava roubando melancia. Então, as histórias de Santo Agostinho, elas se repetem na história, né? Continua acontecendo até hoje. Só dou uma risadinha porque eu sei que tem um irmão aqui na igreja que fez isso, mas não quero denunciar, tá bom? Mas assim, eu queria chamar a atenção pela coisa que o Santo Agostinho fala. Eu não roubei as melancias, nós não roubamos as melancias para comer melancia, pera, porque era saborosa, não era. Era só pela adrenalina de roubar, ir lá e tirar tudo e levar até os porcos, passar a divisa, a cerca, a possibilidade de ser visto, chamado a atenção, levar paulada, pedrada. Tudo isso para eles era uma adrenalina, que eles estavam curtindo a adrenalina, curtindo serem maus, né? Serem maus vizinhos, né? Isso está na natureza humana. E aí ele vai falando assim, veja quem o Senhor libertou. Veja como eu era tão mau, e o Senhor teve tanta misericórdia de alguém tão mal. O que eu quero dizer assim, aqueles que estavam ali acorrentados, quando veio o jovem contar para eles que tinha sol, que tinha mar, que tinha estrela, que tinha nuvem, que tinha árvore, eles não acreditaram, zombaram. Eu quero dizer assim, é aquela teimosia, fica patinando no mesmo erro, fica encalhado ali e não consegue sair daquela situação, não consegue falar uma outra palavra, só sai aquela palavra e cada vez fala mais aquela palavra e cada vez magoa mais, cada vez complica mais, cada vez chega ao ponto que o casal não conversa mais, ou levam uma surra como filho, uma surra enorme, porque não conseguiu pensar outra coisa, não conseguiu tirar uma outra conclusão, porque nós somos o quê? Teimosos e somos tolos, porque é um mito da caverna, é o tolo da caverna, os tolos da caverna. E aí Santo Agostinho, ele está dizendo assim, Deus me tirou da minha tolice. As nossas tolices precisam de libertação. Não é apenas conceitos que vão libertar. Não era um sermão que iria libertar a mulher adúltera. Jesus precisava tocar na sua alma para ela ser liberta. Isso vai fazer diferença. Vamos pegar um outro exemplo, que eu falo muitas vezes aqui, e que também representa os pastores dos judeus da época. Na parábola
do filho pródigo, o irmão que ficou em casa, que é fiel, que não foi embora, que cuidou de tudo, cuidou do seu pai, trabalhou e era o certinho, ele representa os pastores da época, os religiosos que tinham zelo por Deus, mas o coração não era de Deus. Tinha um conhecimento de Deus, mas não tinha amor. E era o que o filho que ficou em casa não tinha amor. Ele também era um filho perdido. Como o outro filho era perdido, esse também era perdido. Só que esse é com requinte de sofisticação. Porque ele é do colarinho branco. Ele é o jovem bom. Totalmente perdido, indo para o inferno, mas bom, religioso, bom, mas indo para o inferno, não é lavado pelo sangue de Jesus. Ele se apoia em várias verdades. Cite algumas verdades que ele se apoiou. Quais eram as verdades que ele se apoiou, gente? Nunca transgredi seus mandamentos. Qual outra verdade? O Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Isso era uma mentira, na verdade. Porque Deus tinha dado, o pai tinha dado todos os cabritos que picaram, era dele. Só que ele se fez de tongo, sabe? Porque queria ficar patinando ali nas correntes. Ficar amarradinho nas correntes para depois poder reclamar. Eu fiquei aqui nas correntes, nunca pude enxergar direito, eu fiquei aqui, né? Então, esse eu acho que não vai dar certo. Vamos pegar outra verdade que ele se apoiou. Na verdade, na cabeça dele era uma verdade, mas é uma verdade bem mentira. Fiquei trabalhando igual um jegue, né? Um burro trabalhando nessa casa. Outra coisa, que ele falou a verdade. Esse teu filho gastou todo o teu dinheiro com... Era verdade ou não era? Era verdade. Viveu dissolutamente, quer dizer, dissolutamente seria álcool, droga, dissolução, sabe? Que fala do álcool. Quer dizer, sempre estava nas festanças, tomando cerveja, bebendo tudo. Chegava miando em casa. É isso que o filho está dizendo. E era verdade? Era verdade. Isso era completamente, desperdiçou todo o teu dinheiro. Pai, ele te matou quando ele pediu herança antecipada. Isso é uma verdade. Pai, ele só fez besteira, todas essas besteiras, e o Senhor ainda faz uma festa para ele. O Senhor mata um novilho cevado. Quer dizer, o cara pode aprontar, e depois o Senhor faz festa para o cara que aprontou. Pense o ensino que o Senhor está dando, o exemplo que o Senhor está dando para os jovens. Gente, tudo isso era verdade ou não era? Era ou não era? Era verdade. Ele estava apoiado em várias verdades. Mas, gente, ele representa o religioso que vai para o inferno. Ele representa o fariseu que vai crucificar Jesus. Ele representa o sacerdote que vai pagar para que os soldados não falem nada do que aconteceu. Ele representa essa raça podre da religião. Esse é o perigo. A gente precisa fazer uma análise da nossa vida para ver se a gente não é igual a esse filho que ficou em casa todo certinho, mas não tem amor, gente. Ele não ama o seu irmão. Ele não se compadece do seu irmão. O pai diz assim: a coisa certa era receber esse filho que estava morto,
estava perdido, estava destruído, não tinha mais nada por ele, nem comida dos porcos ele podia comer. Os demônios tinham dominado a sua vida. A nossa função é amar. Mas ele era tão bom que não conseguia amar o seu irmão. Ele era tão justo que ele queria condenar, que ele queria executar, que ele queria que as pessoas soubessem que ele não prestava e a justiça tinha que ser feita. Dê uma olhada se você não faz isso, se você não tem feito isso. Ao julgar as pessoas, ao condenar as pessoas, dê uma olhada se o teu coração ele é cheio do amor de Deus, porque só o amor edifica. A justiça nesse caso não edifica. Essas verdades não edificam, porque essas verdades não recebem na sua casa o irmão pródigo. Não considera o irmão sendo irmão. Ele diz assim, esse teu filho, ele não chama de irmão. Ele é capaz de dizer assim, aquele ali é teu filho, Isa. Teu filho. Não esse pica-fuminho aí. O outro pica-fumão lá em Guarapuava, né? Olha lá o que teu filho está fazendo lá, Isa. Porque é fácil de jogar a culpa no outro. Falta amor. É fácil apontar o dedo, né? Então, eu quero falar sobre o que aconteceu com a Joyce Meyer. Vocês lembram que na história o testemunho dela, desde jovenzinha, desde menina, ela foi abusada sexualmente pelo seu pai. E ela teria, pelo que aconteceu com ela, ela teria que crescer toda desorientada, perdida, patinando, encalhada, naquela situação que a gente está no exemplo. Como esse filho, o irmão do filho pródigo, ele nasceu encalhado, viveu encalhado, e ele vai morrer encalhado. E ela também. Por quê? Porque o mal que o pai dela fez para ela, maltratou demais a alma dela. E ela cresce com uma alma toda estragada pelo seu pai. Diz o testemunho dela que ela procurou a ajuda da sua mãe e a sua mãe não ajudou. E ela procurou a ajuda da sua tia, que era uma solteirona rica e poderia adotar ela, e não quis adotar. E ela teve que aguentar esse pai. E aí ela foi para o mundo, mas no mundo ela se encontrou com Jesus. Em vez de crescer toda traumatizada, porque diz os especialistas que uma jovem, que acontece isso com ela, e ela não é liberta, ou ela se torna dependente de violência, dependente de pornografia, meia tarada, dependente de complexos de inferioridade, dependente de violência, por exemplo, quer sempre estar ali na internet vendo as violências, cenas de violência, e aí vai desenvolvendo muitas enfermidades nos seus ossos, como problemas de bico de papagaio, fibromialgia, dores nos ossos, tem muito a ver com esses traumas. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele faz isso. Ela não tinha culpa nenhuma. Ela era uma jovenzinha, ela era uma menina, mas
ela tem a tendência, e todas as meninas, quando acontece, na maioria tem a tendência de assumir essa culpa, porque isso é um trauma na alma terrível, que vem realmente para roubar, matar e destruir, e deixar a pessoa acorrentada mesmo no chão, no escuro, sem vida. Só que ela encontrou o amor de Deus, e ela foi liberta dessas cadeias. E no testemunho dela, ela conta assim que os últimos 15 anos da vida do pai dela, da mãe dela e da tia, ela cuidou com alegria os três, com maior prazer, sem ficar murmurando, sem ficar reclamando de ter que cuidar dos seus velhinhos. Isso é libertação. E ela ainda trabalha com libertação de mulheres que são abusadas, que tem um monte de fantasma na alma, que tem um monte de trauma. É só você procurar na internet, tem palestra dessa Joyce Meyer, a rodo e à direita, de todo tipo. Podem falar mal, mas ela é coach. Mas ela está ajudando muita gente. Se for coach para abençoar, tirar pessoas das trevas para a luz, então é um coach bom. Isso é importante a gente também ter esse discernimento espiritual. Gente, eu queria assim que você olhasse para as coisas que você patina, que você encalha numa encrenca com a tua esposa, uma encrenca com o teu marido, com o teu filho, com o teu pai, com o sócio, com o amigo, com o vizinho. Coisas que a gente patina, que não consegue perdoar, não consegue tratar, e não consegue sair do atoleiro, né? Pau que nasce torto, vai viver e morrer torto. Nesse caso, se é liberto por Jesus, ele pode ser endireitado. Porque Deus vai trabalhar no seu coração, né? A última ilustraçãozinha que eu quero contar, e é bem rapidinho, só uma recordação. Absalão, ele ficou muito triste com seu pai, porque achou que o seu pai não tomou disciplina, não tomou partido, não tomou iniciativa contra o seu irmão Amnon, que possuiu a sua irmã Tamar de sangue de pai e mãe. Então, Absalão, ele tomou as dores de Tamar, e ele quis fazer justiça. Ele entendeu que Davi não foi correto no trato com Tamar. Ele matou Amnon, e agora ele vai fazer um motim em Israel, e vai haver uma guerra entre o exército de Davi com o exército do filho dele, chamado Absalão. E Absalão, ele toma partido naquilo que é verdade, naquilo que é justo, naquilo que é certo. Mas ele tem posicionamentos, ele tem conclusões erradas, ele tem interpretações erradas em relação ao seu pai. E se você conhecer a história de Absalão, Deus não ficou do lado de Absalão, por mais que ele estivesse do lado da pessoa inocente que era sua irmã. Mas por causa da sua mágoa, do seu ressentimento, ele tomou iniciativas totalmente erradas contra o seu pai. E nesse sentido, Absalão, ele estava acorrentado no chão e não conseguia se libertar. E ele ficou teimando, e ele ficou patinando, ele ficou encalhado ali, ele não conseguia sair desse cativeiro. Jesus, ele veio para nos libertar
dos nossos cativeiros. Você precisa olhar para dentro de você, aonde você tem tido cativeiros, que a tua mente ela sempre vai raciocinar daquela forma errada, mesmo que tenha premissas verdadeiras. Ela tira conclusões erradas. E você precisa, se caso você tenha alguma coisa nesse sentido, lute por misericórdia diante de Deus, porque o nosso saber, ele precisa ser um saber humilde, que se depara com a cruz de Cristo, com o sangue de Jesus, e não com querer que a justiça seja feita, e que o outro se lasque, que o outro sofra as consequências dos seus erros, que o outro vá para o inferno, porque ele merece o inferno. Quando Deus te amou, com um amor incondicional, de mandar seu filho ser sacrificado naquela cruz, independente de que você merecia ser salvo ou não, porque ele não viu crédito em você. Ele te deu perdão sem ver crédito. Ele concedeu perdão e livramento de uma culpa sem ver nenhum crédito. Se a gente está enxergando crédito, a gente ainda está cego. A gente ainda está encalhado, né? Então, a minha intenção de trazer essa mensagem é para a gente refletir em situações que a gente não consegue enxergar aonde que a gente está preso, aonde que a gente está encalhado, aonde que a gente está teimando, para que a gente continue carregando pesos do pecado que tenazmente nos assediam, que cansam a nossa alma. Então, Davi, ele diz no Salmo 51, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que o Senhor vai ser justo no teu julgar, no teu falar, de como o Senhor se pronuncia. Gente, a nossa oração, ela precisa ser assim, entende? Pequei contra ti. A nossa oração precisa ser uma conversa pessoal com o Senhor. Eu tenho aconselhado os irmãos, quando vão orar, por exemplo, vão orar os Salmos 90, 91, ou Efésios 6, faço sempre na primeira pessoa, porque lá diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz, aí você pode dizer assim, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente, eu digo, Ele é meu refúgio, Ele é meu baluarte, Ele é a minha proteção, é o Deus que eu confio, Ele me livra do laço Ele faz isso para mim, e você vai falando. Ou Efésios 6, quando diz assim, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Você tem que começar a orar assim, eu me revisto de toda a armadura de Deus, eu vou pôr esse capacete, eu vou colocar essa arma, eu vou colocar aquela arma, para que eu possa resistir o dia mal, para que eu possa ter lutado todas as lutas e ainda ficar forte, não estar cansado, aguentar ainda outras lutas. Então, irmãos, comece a usar textos da Bíblia como a tua oração. Mas você diz assim, eu não sei o que orar. Então pega esses textos, mas comece a orar dessa forma. Coloca você falando com Deus naquele versículo. Quando o texto está dizendo assim, vocês, aí você diz, eu. Porque lá diz assim, quanto ao mais, irmãos,
Está falando aos irmãos. Agora você vai colocar na primeira pessoa. Eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. Eu tomo a armadura do Senhor. Eu me revisto dela. Vai fazendo isso. Vai enchendo o teu coração da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus fez o universo. A palavra de Deus gera vida dentro de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela tem esse poder de libertar. Dá, Senhor, essa compreensão das nossas tolices e aonde nós caímos e aonde nós ficamos patinando e aonde não conseguimos ser convencidos dos nossos erros e talvez por causa do orgulho fechamos, nos protegemos, mas mantemos o pecado dentro de nós. Por isso nos ajuda, Senhor, a lançarmos fora tudo isso, abrirmos a guarda, termos essa humildade do Senhor, para que o sangue de Jesus possa penetrar em lugares mais escondidos, em cantos mais remotos, seja o sótão da nossa alma, seja o porão da nossa alma, onde for, precisamos da libertação que vem do Senhor todo dia, todo tempo, Pai. Leva, Senhor, os teus filhos a uma vida de oração, a uma vida de relacionamento com o Senhor, de convívio com o Senhor, para que a luz do Senhor traga assim libertação, a luz do Senhor revele aquilo que não presta dentro de nós, para que a gente possa se tornar assim pessoas, filhos do Senhor, que têm fruto do Senhor, fruto do Espírito dia a dia, Pai. Eu oro sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.